Olá, pessoal, tudo bom? Robson França, da Lepet Santé. Vamos lá, episódio 25. Nossa, cada vez mais episódios, muito legal e cada vez mais gente boa aqui conversando com a gente nessa iniciativa do Pod Lepet. Hoje, uma convidada muito, mas muito especial. Nos conhecemos há muitos anos, né, doutora? É bom não contar os anos, né? Mas a gente se conhece há muito tempo. E ela vai falar sobre um assunto muito interessante para todos, né? Todos os veterinários aí, com menos ou mais tempo de profissão, que é o atendimento domiciliar e tudo que envolve isso, né? Tudo que envolve você atender alguém em casa, né? Na casa da pessoa. Então, doutora, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo, né? Conta um pouquinho de você para os nossos ouvintes aí. Bom, agradeço o convite, né? Primeiramente, agradeço muito o convite. Já estamos aí nessa parceria há muitos anos. Acho que foi uma das primeiras clientes, ouso dizer, que estão lá desde o comecinho. Meu nome é Átila Becker, eu sou filha mimada de Deus, sou veterinária, mãe, esposa e focada no atendimento domiciliar há 12 anos já. 12 Tenho anos. 14 de formada, pelo menos 12 anos eu atendo a Dá domicílio. para ter uma ideia, né? Já tem uma base de atendimento domiciliar, de tudo que envolve atendimento domiciliar. Legal. E como que você entrou nessa? Porque às vezes assim, a pessoa vai entrar ali no domicílio, né? Fica meio assim, né? Não sabe. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu vou fazer domicílio, mas o que te motivou a fazer? O atendimento domiciliar já teve várias fases, né? Eu sou da época que o atendimento domiciliar era para apagar incêndio ou fazer eutanásia. Uhum. Então, era aquele paciente que era muito bravo, que não podia sair de casa, ou aquele paciente que estava muito debilitado, era muito grande, ou aquelas casas realmente com múltiplos animais que precisavam fazer vacinação e ele não queria levar todos para a clínica. Então, eu sou de uma época que o atendimento não era tão gourmetizado como é hoje, né? Hoje é um atendimento mais personalizado. Uhum. Acredito que pós-pandemia isso mudou bastante, né? Mas eu sou daquela época em que era para apagar incêndio. Uhum. Então, eu trabalhei numa clínica maravilhosa em Jundiaí, onde eles já faziam atendimento domiciliar, mas que os donos já não gostavam mais tanto. Então, acabavam mandando os veterinários mais jovens, né, para fazer esses atendimentos. E eu gostei muito. Até pelo contato, que eu vi que o contato ali com o cliente era um contato diferente, era um contato mais personalizado, o carinho era diferente. Fui pegando, assim, um amor especial pelo atendimento domiciliar. E a parte financeira também, né? Porque eu via que quando eu fazia o atendimento domicílio, a minha porcentagem ali acabava sendo maior. Então, eu falei, não, pode ir me colocando para o domicílio que eu vou. Com isso, eu fui criando uma rotina maior de atendimento domiciliar e fazendo ali a minha carteira de clientes, né? Mas, na época, eu atendia para a clínica, não fazia atendimento exclusivo. Quando eu vim morar em Mogi das Cruzes, eu já estava trabalhando numa clínica aqui e eu engravidei. Engravidei do meu primeiro filho. Não foi planejado, já era casada, né? Muitos anos com meu marido, mas assim... na nossa cabeça ainda não era o momento, mas Deus sabia que era o momento certo. E veio na minha cabeça, como é que eu vou ficar fazendo plantão, trabalhando final de semana sim, final de semana não, acordando super cedo, trabalhando em 2 clínicas, com quem que vai ficar meu filho, né? E eu, assim, me senti, de certa forma, impotente naquela situação, e eu falei, não, eu preciso de uma alternativa. E eu e meu marido sentamos, conversamos e ele, por que você não faz só domicílio? Porque no domicílio você vai conseguir. Eu tinha muita vontade de amamentar, por exemplo. Como que eu vou amamentar na clínica? Não ia ter como, eu ia ter que voltar para a clínica muito cedo. Então ele falou, então se dedica 100% para o domicílio e faz dar certo. Eu não, é impossível, né? Não tem como, não tem como ter isso tudo de cliente a domicílio, porque eu atendi um gatinho pingado aqui, outro ali, né? Ele, não, você vai se dedicar 100% a isso e a gente vai fazer dar certo. E deu certo. Uma coisa curiosa que você falou, assim, que talvez eu não tinha a visão. Então, existem diferentes públicos do domicílio? Diferentes públicos, com certeza. Você precisa, quando você entra para o atendimento domiciliar, você precisa ter até mentalmente desenhado aquilo que você deseja, porque senão você começa a atender todo tipo de coisa e muita gente até se traumatiza com o atendimento domiciliar. Eu tenho mentoradas, né, que tiveram situações assim de extremo risco, de cachorro correr para atacar, cachorro grande correr para atacar,
de bairros perigosos. Então, você precisa desenhar o atendimento domiciliar escolhendo o público que você quer atender, a modalidade que você quer atender, o que você não quer atender, né? Porque daí, na próprio chamado ali... Mas como que diz não sem dinheiro? Acidentado também você não atende. Então, você precisa ter muito bem definido, assim, na sua cabeça, quais são os seus valores, né, o que é inegociável para você. Para mim, é inegociável hoje atender animal irracível. Eu não atendo. Né? Porque eu sei que no domicílio sou eu, Deus e o tutor ali. A maioria dos tutores não tem essa noção. Então, antes eu recebia muito chamado, assim, quando eu comecei a atender. Eu preciso que venha atender meu cachorro. Tá, o que está acontecendo com ele? Você tem um checklist ali para perguntar antes, né? Então, tá acontecendo isso e isso, mas eu não consigo levar na clínica porque ele é muito bravo, não tem como colocar ele no carro, ninguém consegue encostar nele. Então, né, nesse caso, não vou conseguir te ajudar, não tem como atender. E tem muito veterinário que bate a mão no peito lá, fala, não, eu vou, e eu domino o cachorro, e eu vou, e tudo bem. Se você é esse veterinário, se você gosta desse tipo de... Você é adestrador, assim, desse jeito. Tem aquele feeling de adestrador, né? Vai, tudo bem, tá tudo certo. Mas para aquela pessoa que não tem essa habilidade, tem que ter muito consciente, perguntar para o tutor, principalmente quando são raças já que tem um pezinho ali na agressividade, né? Então, raças que têm predisposição a serem mais agressivas, você precisa perguntar para o tutor com honestidade. Ele é fácil de manipular, você consegue colocar a focinheira nele. Então, assim, não tem que ter vergonha de perguntar essas coisas. Porque se você chegar na casa de um tutor e você não conseguir mexer no cachorro, você perdeu seu tempo e o cliente perdeu dele. Então, assim, até a questão curiosa, né, que você comentou. Então, assim, talvez o primeiro passo, se você decide fazer um atendimento domiciliar, é decidir o público e procedimentos. O público e o que você precisa, o que você pretende atender. Numa clínica, né, quando você está lá de plantão, você tem que estar apto a atender o que vier, né? Seria o correto, né? Muitos veterinários, infelizmente, saem despreparados e você aprende no plantão que você está despreparado. Mas no atendimento domiciliar, você não precisa ser esse veterinário, você consegue selecionar, só que tem que ser de forma consciente. É aquilo que você falou, né? A brincadeira que você fez, né? Mas sem dinheiro no bolso, tá, mas se você não tem condições de atender aquele paciente, né? Não tem o conhecimento, não tem a habilidade, você tem que dizer não. Porque no domicílio você consegue ter essa liberdade. Na clínica, não. Você vai ter que fazer o que dá ali, se o cachorro... E, infelizmente, a gente sabe que tem gente que está despreparada e o cachorro vai a óbito porque aquela pessoa no plantão estava despreparado para aquilo. E no plantão, infelizmente, a gente perde esse controle. No domicílio, você tem esse controle, porque você sabe... Mais ou menos, ali, lógico, às vezes o cliente fala uma coisa e quando você chega lá, né, a realidade está nos olhos do observador. Então, às vezes, o que o cliente está vendo, ele, meu cachorro está meio abatidinho, né? Não quer comer, tem alguns dias. Você fala, tudo bem, às vezes não está tão ruim assim. Você chega lá, o cachorro já está quase vindo a óbito. Então... Você foi dar a bênção. Né? Então, assim, infelizmente, a realidade, ela está nos olhos do observador. Então, você recebe uma mensagem prévia ali do cliente, de acordo com a verdade que está dentro dele, né? E às vezes você chega lá e não é bem aquilo, você precisa encaminhar o paciente ou realmente fazer uma emergência, não sabe. Mas na grande maioria dos casos, e você vai ficando cada vez mais atento aos detalhes ali no checklist, para você atender aquilo que você está apto a atender. Então, eu acho que o atendimento domiciliar ele tende a ser muito seguro, porque o veterinário ele aprende a fazer aquilo que ele é capaz de atender. Porque deveria... Né? No geral, deveria ser assim. Não que, eu não tenho habilidade para aprender. Você tem habilidade para aprender. Você vai aprendendo ali no atendimento domiciliar, que fala, nossa, eu não tenho um aparelho de pressão. Comecei a sentir necessidade, vou comprar. Eu não tenho um oftalmoscópio. Comecei a sentir necessidade, vou comprar. Então, você vai alimentando né, ali as coisas que você está apto a fazer. Mas você vai alimentando de uma forma mais saudável, mais natural, do que seria numa clínica onde, infelizmente, o que chegar você precisa atender. A clínica é super necessária. Acredito que é necessária até para o próprio clínico passar por ela. Passei por plantão, passei por clínica para criar uma maturidade para atender a domicílio. Porque acontecem emergências no domicílio também. Você tem que saber lidar com o desespero do tutor, você tem que saber lidar ali com o paciente. Então, você tem que ter uma bagagem, sim. Mas o atendimento domiciliar te prepara de uma forma mais... menos crítica, talvez, né? Menos traumática. E como que você fez para definir a sua região de atuação? Tipo assim, porque a gente às vezes escuta assim,
home, volante, né? A pessoa, pô, eu tenho que me deslocar toda hora e é um custo, né? Assim, e não só o custo da questão do transporte, mas o custo também, assim, o tempo que você perde em deslocamento, né? Como que você fez essa dinâmica aí? O que você pensou na época, né? Olha, isso é outra coisa que para mim aconteceu de uma forma muito natural. Eu fui muito abençoada, porque eu já moro numa região de 3 condomínios que são gigantescas, né? Então, é uma população ali muito grande, isolada. Então, o atendimento, para mim, acredito que um dos fortes motivos que cresceu tão rápido o atendimento foi isso. Eu me mostrar ali disponível num lugar onde não tinha tanta... Não que não tinha disponibilidade, sempre teve muitos veterinários atendendo ali dentro, né? Todo mundo me pergunta, nossa, não tinha ninguém atendendo aqui. Não, sempre teve muitos veterinários atendendo lá dentro. Mas eu já selecionei que eu só atenderia lá. Então, justamente por essa minha condição, né, por estar grávida, depois com um bebê pequeno, então eu coloquei na minha cabeça que eu não ficaria me deslocando para grandes distâncias, uma para não ficar perdendo tempo na época com meu filho, e depois eu entendi que isso para o meu profissional também era excelente, porque o meu deslocamento hoje é de 10, 15 minutos entre pacientes. Então, eu consigo atender... Eu cheguei a atender 23 pacientes em um dia, a domicílio. Então, 23 pacientes, não 23 casas, né? Então, tinha casa com 4 cachorros, 5 cachorros, 3 cachorros, 1 cachorro. Então, a minha rotina era com muitos pacientes, onde, se eu tivesse um deslocamento grande, seria impossível. Por exemplo, para quem atende em São Paulo, né? Eu falava muito com as minhas mentoradas. Quem atende em São Paulo... não pode ficar tendo... Tem que programar o deslocamento. Então, assim, poxa, mas me chamaram para o atendimento lá na zona não sei o quê, que eu vou... Tá, mas não vai. Mas eu não posso perder esse cliente. Mas não vai ser viável para você. O tempo que você vai perder de deslocamento, o tempo que você vai gastar de gasolina, o tempo que você vai perder... Não vale a pena. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência antes. Porque senão você vai ficar trabalhando para pagar o seu trabalho, né? Para pagar o deslocamento, para pagar... pedágio, combustível, enfim. E tem gente que fala, mas eu cobro o deslocamento do cliente. Você não é Uber, não tem isso. Não pode, esse custo ele tem que entrar para o cliente de uma forma né, objetiva ali, mas você não pode colocar para o cliente, então tá, eu vou demorar tantas horas. Então, o meu deslocamento para você é R$100, R$150 ou mais. Tá, o cliente vai procurar um veterinário mais perto, entendeu? Daí você acaba se desgastando, insistindo em alguns atendimentos que não vale a pena. Então, assim, definir o seu raio de atendimento. Seu raio de atendimento é extremamente necessário quando você começa a pensar, né, em atender a domicílio. Olha que legal. A gente já falou 2 coisas importantes, né? Definir os procedimentos que vai fazer e definir a região que vai fazer, né? Assim, para ver o que compensa, o que não compensa, né? Dentro do atendimento domiciliar. E assim... E o que eu preciso ter para fazer um atendimento? Só o diploma? Principalmente o diploma, né? Porque, infelizmente, apesar de ser uma coisa muito básica, ainda tem gente que esquece desse pequeno detalhe, né? Não só no domicílio, infelizmente. Então, além de já ser formado, né? Você precisa já ser formado para atender a domicílio. Acredito que tem que ter um pouco de experiência também. Então... Eu conheço pessoas que foram direto para o domicílio e tudo bem, desde que você tenha, como eu falei, consciência daquilo que você está apto a atender ou não. Mas eu falo que a minha clínica cabe numa maleta. Então, eu tenho ali minha maleta, que ela foi crescendo com o passar dos anos, né? Eu comecei com uma frasqueirinha de R$50, com uma maletinha de pesca, né? Era o que eu tinha para hoje, na época. Então, tinha ali os frascos de medicação que eu achava que era necessário, que eu já tinha contato ali com a clínica que precisava. Uma frasqueira para vacina, esteto, termômetro, enfim, o básico para um atendimento ambulatorial. E aquelas medicações que você considera necessário. Então, eu costumo atender paciente que está vomitando, tá? Você vai ter um antiemético ali, um antitérmico, um analgésico. E essas medicações, elas vão crescendo conforme você vai atendendo e vai sentindo uma maior necessidade. Mas hoje eu falo que a minha clínica, ela cabe numa maleta. Hoje é uma maleta grande. Hoje é uma mala de viagem. Hoje é uma mala bem grandinha, mas já foi, como eu falei, uma frasqueirinha de R$50 e uma maleta de pesca. Por isso que eu falo, tem uma gente que me pergunta, o que eu preciso para começar o atendimento domiciliar? Primeiro, vontade, né? Entender que você é a sua própria empresa, então você precisa fazer essa empresa dar certo. E começar com o que você tem. E melhorar no processo. Então, você começa com o que você tem. Eu só tenho condições de comprar isso. Átila, tudo bem. Você tem consciência de que você só pode atender até X. Passou de X, você não está apto a atender. Então, faça as perguntas certas. Entendi. E que nem você falou, assim, ter a consciência de ser uma empresa, né?
E você falando assim, né? Principalmente no começo eu fiquei curioso, assim, porque a gente tá ali atendendo e tem cliente chamando. Aí tem que pagar não sei o quê, tem que divulgar. Como é que gerencia isso aí? Como é que é e como é que faz, né? Porque né, hoje em dia, né, há bastante tempo, né, mas a gente cada vez fica mais ansioso com relação a respostas, né? E você tá lá no meio do procedimento, e é só você e o cara te chamando no WhatsApp. Como é que é essa dinâmica, assim, dessa dinâmica de, assim, ser a direção do seu faturamento, né? O empresário ele tem que ter várias facetas, né? Ainda mais pensando no começo, quando você não tem outros braços para te ajudar, né? Na clínica você tem ali o auxiliar que está respondendo ali né, o WhatsApp, tem uma secretária, de repente, recepcionista, tem alguém para te ajudar. Mas quando você começa no domicílio, você é o seu eu presa ali, né? Então, você tem que responder o cliente, realmente. Você tem que agendar a consulta, você tem que ir atrás desse cliente. Então, você que faz a sua divulgação, você que atende, você que está ali atendendo. Então, tá atendendo, houve um chamado, atende, né? Às vezes, até durante o atendimento ali, eu atendo. Olha, é urgente? Ah, não, é para agendar a consulta. Então, eu entro em contato com você daqui tantos minutos. Então, assim, tem que ter aquela... uma boa comunicação com o cliente, você tem que ter uma mentalidade mesmo de empresário, de entender que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu não vou ali, estou fazendo a consulta com o cliente, eu não vou atender o celular e continuar conversando com o potencial que está ali do outro lado. Não, você vai dar atenção 100% ali àquele tutor, senão ele nunca mais te chama, né? Fala, nossa, mas chamei a veterinária aqui, ela ficou respondendo no WhatsApp, ela ficou... Então, tem que ter essa mentalidade de... não só para o atendimento, mas para tudo que você faz na vida. Você tem que... Eu estou ali, presente, então eu estou vivendo aquele presente ali. Depois, eu vou atrás do outro cliente. Fazer uma boa divulgação. Organização financeira, isso é uma coisa que eu fiquei por muito tempo. Porque o veterinário, quando ele atende em clínica, ele está acostumado que outras pessoas cobram. E, assim, já tem um preço pré-definido. Quando você vai para atender, muitas vezes você tem algumas crenças ali de que veterinário é caro, de que tá mercenário, babá. Aí você vai entrando isso na cabeça e você quer salvar o mundo. Fala, nossa, não, eu vou cobrar. São Francisco de Assis. Eu vou cobrar mais barato, eu vou fazer tal coisa assim. Nossa, isso cobrar R$50 para fazer isso? Gente, você não cobra aquilo que você está aplicando, você cobra aquilo que você sabe. E se a conta não fechar no final do mês, não vai dar certo nem para você, nem para o cliente. Você não vai conseguir atender, não vai conseguir manter aquele atendimento. Então, quando você entra numa mentalidade de empresário, você tem que entender que você precisa fazer aquela empresa dar certo. E para a empresa dar certo, ela precisa faturar. Então, tem que ter organização financeira, você tem que ter uma boa organização da maleta, porque as medicações precisam estar ali quando você precisar dela do atendimento. Não tem como você correr no depósito para pegar, né? Tem que estar tudo ali organizado. Já acontece, sim, de chegar no cliente, nossa, acabou a seringa. Né? O que você faz? O meu caso é perto, volto para casa, voltar para casa. Né? Graças a Deus, isso não acontece mais, né? E aconteceu com uma baixíssima frequência, principalmente de coisas muito necessárias. Mas você precisa ter uma organização ali dentro para entender que você é o responsável por fazer essa empresa dar certo. Então, eu tô ali atendendo, eu preciso estar chamando o cliente, uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou dar o meu melhor aqui, vou causar a minha melhor impressão aqui, nesse que eu tô de frente. Depois eu vou em busca do segundo, né? E do terceiro, do quarto e do quinto. Porque eu acho que o atendimento domiciliar até, né? Provavelmente já seria uma outra pergunta. Mas o atendimento domiciliar, ele é muito por indicação. Então, você vai lá, faz seu melhor atendimento, aquela pessoa vai te trazer uns 5 clientes. Aquela pessoa satisfeita, ela vai te trazer uns 5 clientes. Se ela não ficar satisfeita, ela te tira uns 10, né? Porque ela vai falar, nossa, aquela veterinária não é boa. O veterinário não é bom, né? O comentário negativo, ele tem um fator mais predominante do que o positivo. Então, você tem que dar o seu melhor ali para que você tenha realmente esse comentário, esse feedback positivo para aquela pessoa, mesmo que não te indique, mas não te desindique, não te contraindique, né? não te atrapalhe no seu atendimento. Entendi. E assim, para compartilhar com todo mundo que está assistindo aí, que tem interesse, assim, no começo, como é que você fez a gestão da sua agenda? Você estabelecia horários ou era meio mais flexível? Não, como é que você fazia? Eu era veterinária disponível. Eu estava sempre disponível, sempre disponível. Se isso foi um erro. Meia-noite você ia lá. Eu ia. Batiam na minha porta. Batiam na minha porta. Chegavam com cliente de madrugada.
Fazia acompanhamento de parto em casa. Então, assim, eu era veterinária disponível. E não tá errado, para mim deu certo por um tempo, até chegar ao primeiro burnout. Então, você precisa ter consciência de que o seu bem-estar tem que vir em primeiro lugar. Então, tá tudo certo você querer estar disponível para o cliente. Isso é muito bom para você conquistar realmente os clientes, principalmente se você está começando. Mas quando essa sua disponibilidade costuma ficar muito maior do que a sua disponibilidade para você mesmo, para sua família, aí o desequilíbrio ele acontece de uma forma muito forte. Então, tá tudo bem você estar disponível quando você tem pouquíssimos clientes. Isso vai te trazendo mais clientes. Eu tenho certeza que hoje a maioria dos meus grandes clientes vieram dessa época que eu estava sempre disponível, que eles sabiam que podiam contar comigo a qualquer hora. De uma forma natural, eles foram entendendo que, opa, peraí, agora, né, não dá mais para eu ligar para a Átila de madrugada, né? Hoje tem 3 filhos, enfim, eu já condicionei a grande maioria dos meus clientes a entenderem que hoje eu consigo dar um retorno até X, né? Já deixo eles... Por exemplo, eu fui atender um paciente que talvez vai precisar de uma internação, né? Talvez o tratamento ali está em observação, não sei se vai melhorar ou se vai piorar, mas se piorar vai precisar de internação. Eu já deixo o cliente pré-avisado e o hospital também, olha, tem um paciente meu que está assim, assim, assado, talvez precise de ser internado, então eu já vou deixar o encaminhamento, o que eu fiz, mesmo que o paciente nem vá, mas eu já deixei ele pré-encaminhado, o tutor já sabe para onde ir se acontecer uma emergência, e o hospital sabe que ele está esperando. Então, já fica ali mais pré-avisado. Diferente, por exemplo, eu tenho uma equipe de cirurgia. Eu não opero, mas eu tenho uma equipe de cirurgia. O paciente operou com a minha equipe. Aquelas 3 noites ali, eu vou estar 100% disponível para aquele cliente, né? Eu ainda sinto essa responsabilidade de cirurgia. Então, eu já fico ali avisado. São as noites que o meu celular não dorme no Não Perturbe, né? Fica ali ativo. Porque eu sei que se aquele paciente precisar, ainda está sobre minha responsabilidade. A não ser que seja um procedimento já de risco, que já tem ali uma indicação de internação junto, que daí já fica pré-avisado da internação. Agora, é uma castração, é uma coisa que era para ser muito básica, mas se acontecer alguma intercorrência, eu sou responsável, eu me sinto responsável por aquele paciente, então eu já fico em alerta. Agora, na grande maioria, né, essa disponibilidade, ela já não está tão presente mais em horários que normalmente não acontecem. Mas já aconteceu muito de baterem de madrugada, de eu correr de madrugada para casa do cliente. Mas aos poucos eu fui entendendo que esse comportamento ele não é saudável por muito tempo. Eu não sou um hospital 24 horas, então eu preciso encaminhar. Precisa, né? Ponderar, né? Sempre a vida tem que ser um equilíbrio. Tem que ser a exceção, né? Não a regra. Exato. A exceção é, de vez em quando, ok, né? É um paciente muito querido, ainda tem aqueles pacientes que, né? Você tem, são 10 anos atendendo no mesmo lugar. Então, tem a grande maioria dos meus pacientes, eu falo que eu trato como se fossem meus mesmo. E eu comparo com os clientes, quando vou sugerir algum procedimento, eu falo, olha, se fosse meu... Então, assim, eu tenho muito isso. O atendimento domiciliar, ele permite muito isso, essa proximidade. Então, tem pacientes que eu prefiro nem que eu vá para falar, olha, realmente, vamos internar, porque tá... Então, assim, tem pacientes que eu ainda sinto a necessidade muito grande de ir, de ter essa disponibilidade. E outros que eu já entendi que é impossível estar disponível o tempo todo para todo mundo. E, assim, ainda falando da questão da gestão do tempo, né? Que nem a gente falou assim, eu como domiciliar, eu sou empresário, né? Sou um MEI, né? Eu faço a minha atividade. A gente tem que ter tempo por cliente, mas tem que ter tempo também para as rotinas administrativas que sejam, né? Seja tanto um fechamento de caixa, uma emissão de nota, seja a divulgação, seja como que você organizou e organiza isso no seu dia a dia? Hoje já é mais organizado, porque eu já tenho dias de atendimento e horários de atendimento. Então, eu já consegui pré-definir isso. Hoje eu atendo de 2 a 3 vezes na semana, então eu tenho, né, hoje eu já consegui conciliar de uma forma mais estruturada isso, mas por muito tempo era o tempo que dava. Então, eu vi que eu tenho uma janela na terça de manhã, então nesse horário eu vou responder, vou mandar exame, porque o atendimento nunca acaba quando termina, né? Então, assim, recebi um exame, eu tenho que mandar para o cliente, eu tenho que fazer a receita, porque às vezes aquela receita está esperando o resultado daquele exame. Então, assim, dependendo... Farmácia cobra receita. Então, assim, às vezes você precisa disponibilizar um tempo extra ali, dependendo do seu número de atendimentos. Então, eu atendo 2 pacientes no dia.
tranquilo, você vai conseguir fazer aquele gerenciamento. Agora, tô atendendo 10, 15 pacientes no dia. As pessoas, né, muitas vezes querem crescer, mas não entendem que o crescer dói também, né? Então, nossa, eu queria atender 10 pacientes por dia, tá? 10 pacientes por dia são 10 laudos, 10 resultados de exame, 10 receitas. Então, assim, isso vai crescer em tempo muito grande também. Então, você tem que estar... tá consciente disso, que de repente você vai ter que tirar um dia inteiro, igual tem pessoas que fazem atendimento volante, por exemplo, de cardiologia. Atendeu 10 num dia, o outro dia inteiro é só fazendo laudo. Né? Dermatologista também, coletei 10 lâminas, no outro dia inteiro é lendo lâmina e fazendo laudo. Então, assim, você tem que entender que é um dia trabalhando, recebendo, outro dia só... Terminando o dia anterior, entendeu? Então, como empresa, e principalmente se você não tem ajuda ainda, você precisa entender que tem que separar dias e momentos para isso. Então, hoje está mais estruturado, mas por muito tempo foi assim, amanhã de manhã tá livre, então não vou conseguir ir na academia, eu não vou conseguir fazer... não é o meu day off, eu vou ter que fazer as pendências da minha empresa para dar certo. Mas acontece, às vezes, de você passar... Eu falo com o cliente, né? Ainda hoje, eu falo, olha, se eu não te mandar a mensagem respondendo receita ou respondendo sobre aquele exame até dia X, você me cobra. Porque outra coisa que eu fazia muito também, eu jogava muito nas minhas costas, né? Então, não, eu preciso fazer isso, eu vou te avisar da vacina, eu vou te avisar isso, eu vou te avisar daquilo. E hoje em dia eu já entendo que eu posso colocar na responsabilidade do cliente também de me lembrar. Porque ele tem que me lembrar de 1, eu tenho que lembrar de 100, né? Então, é muito mais fácil, às vezes, você pedir para o cliente. Não é uma falha você pedir para o cliente, olha, se eu não, o resultado vai sair em até 5 dias. Se eu não te mandar mensagem, você me manda e me cobra. Pronto. Você vai tirando das suas costas algumas coisas, vai ficando mais leve, né? Vai ficando mais leve de uma forma natural, não irresponsável, né? Legal. E você comentou que você divulgava, assim, entre as pessoas, né? Alguém que vai começar agora, que dica que você dá de divulgação? Nossa, eu amo a área de divulgação, né? Vir no podcast? Podcast é um outro podcast. Porque, assim, quando você faz alguma coisa, você mesmo, como farmácia, né? Você tem que ter orgulho de divulgar aquilo que você faz. Eu tenho muito orgulho de... Hoje eu já não divulgo mais, né? Mas é porque eu já nem consigo mais tantos braços. Mas eu amava divulgar aquilo que eu faço, que eu faço, né? Então, eu ia num salão. Você é veterinária? Sou veterinária. Né? Eu faço atendimento domiciliar, olha aqui meu cartão, entregava um brindezinho ali pro cliente. Eu parava o cliente na rua. Via ali no condomínio andando com o cachorro. Olha, deixa eu te entregar aqui um kitzinho. Né? Eu sou veterinária, moro aqui também. Faço atendimento domiciliar, se precisava na sua casa. Então, assim, a grande maioria dos meus clientes vieram do boca a boca. O Instagram nem fez parte da minha busca de clientes, né? Foi fazer depois como um portfólio, então, de clientes que eram indicados, né? Me indicaram essa veterinária, vou dar uma olhada ali no Instagram. Então, eu deixava o Instagram apresentável para que esse tutor batesse lá e falou, não, ok, vou dar uma oportunidade, vou chamar ela. Mas não que vieram do Instagram, a maioria era do boca a boca. Porque o atendimento domiciliar era confiança, né? Então, eu não podia, por exemplo, estar com um micro short caminhando e vou ali parar o cliente, né? Né? Você tem que tomar cuidado na hora que você vai divulgar, porque senão a pessoa ela vai bater o olho. A primeira impressão é a que fica, né? Depois, se você tiver a oportunidade de provocar a segunda ou a terceira impressão e mudar aquela primeira, tudo bem. Mas a grande maioria a gente não tem. Então, aquela primeira impressão, a forma como você comunicou com o cliente, até para divulgar o seu atendimento, ela já tem que ficar, nossa, gostei dela. Acho que eu vou chamar ela para vir aqui em casa para cuidar do cachorro. Nossa, ela fez um carinho ali no cachorro, né? Ou o jeito como ela falou comigo, ou a forma como ela se apresentou. Então, a sua divulgação, ela vai muito da sua forma de falar e da imagem que você apresenta ali, não só a sua imagem... Como que eu posso falar? A sua imagem física mesmo, mas a forma como você fala, o jeito que você falou, né? O sorriso que você deu ou não deu. Então, tudo isso comunica e te ajuda a trazer esses clientes. Então, assim, no domiciliar, a gestão da imagem é importante? Eu achei que podia andar lá de croque. Meu Deus, me livre, pelo amor de Deus, abandona esse croque. Aquele pijama cirúrgico por aí. Não, a imagem é muito importante. Não só do atendimento domiciliar, acredito que para a clínica também, né? Muitos profissionais, eles menosprezam o poder da imagem e ficam se sentindo desvalorizados e batendo nessa tecla, né? Que é a realidade do veterinário, que o veterinário ele é mal visto, ele é mal pago, ele é mal isso, mal aquilo. E, na verdade,
a valorização está dentro primeiro de você. Primeiro você entende o seu valor e você mostra o seu valor, depois você é valorizado. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Você precisa primeiro se valorizar para o cliente te ver com maior valor. Então, a imagem é muito importante. Eu até tenho uma história engraçada em relação a isso. A imagem, né? Quando começou a surgir esse... Como eu falei, eu atendia com uma malinha de pesca e uma necessaire, assim, muito baratinho. Eu atendia de tênis, camiseta de cachorrinho, jaleco, aqueles mais baratinhos que tinham. Não era nem os frufrus vieram depois, graças a Deus, já estava com a imagem um pouquinho melhor. Mas eu tinha... era aquele jaleco barato, quase transparente, que era o que dava para comprar. Ia atender de tênis, de calça jeans. Então, ia atender de uma forma em que... Para mim, parecia natural, porque era o que eu via dentro do hospital também, né? Era o que eu via os veterinários se vestirem. Tem que estar confortável, né? Tem que estar confortável para atender a domicílio, para ser veterinário. Então, eu fui atender na casa de uma cliente com né, classe média alta. Poder aquisitivo alto. Um poder aquisitivo alto. Ela já tinha passado em 3 veterinários, então ela estava meio desesperada, assim, com a cachorra dela. E uma cliente indicou para ela. Daí a cliente indicou, falei com ela no telefone. Pelo telefone eu já imaginei mais ou menos o que era, né? Graças a Deus. Falei, nossa, acho que é isso. Vamos marcar uma consulta? Vamos marcar uma consulta. Eu cheguei na casa dela ali com a camisetinha. Eu lembro até hoje a roupa que eu tava. Eu tava com uma camiseta cinza, Você com mandou pug. enquadrar? Não, uma lembrança. Trauma. Então, assim, não que eu não tinha clientes quando eu me vestia assim, tá? Eu tinha clientes também. Era isso que dificultou eu entender o poder da minha imagem. Porque eu tinha clientes, porque eu tinha uma boa comunicação. Eu sempre fui atenciosa com o meu paciente. Eu sempre amei muito o que eu fazia. Só que eu não era... eu não tinha a valorização que eu tenho hoje. Mas, enfim... Não tinha até a resposta positiva ali de um primeiro atendimento no nível que eu tenho hoje. Não que seja 100%. Lógico, tem gente que tem empatia. Bateu e não gostou. Tem clientes que não voltam. Público, né? Tá tudo certo, né? Aquele cliente que é para ser seu, ele vai ser seu. O cliente que não é, não insista. Né? Que não vai, tá tudo certo. Mas, enfim. Fui, tava ali com a camisetinha de pug, o jalequinho, tênis, calça jeans. E fui atender. Eu tinha certeza do que o cachorro tinha. Era um cachorro com raça predisposta. Era uma hiperlipidemia, né? Ela mandou a foto daquele olho branco, e eu fiz oftalmo também. Então, na hora que eu vi aquele olho branco, eu falei, nossa, era um pastor de Shetland. Então, tudo batia. Eu tinha o conhecimento, eu tinha ali né, o que precisava para aquele atendimento. Fui. Cheguei lá e, assim, de uma forma muito enfática, né? Eu falei, olha, ela pode ter comido alguma coisa, não sei o quê. Não, mas ela... que tinha criança em casa, né? Ah, mas é muito pouco. Se ela comeu, foi muito pouco. Eu falei, não, mas é uma raça predisposta, a gente vai precisar confirmar com o exame de sangue. Mas, assim, eu já posso te falar com 99% de certeza que isso é uma dislipidemia. Isso que está no olho dela é gordura, não sei o quê. Daí, as mulheres ao redor, né? Que estavam tendo, tipo, uma festinha infantil na casa, uma reunião ali. Então, tinha outras mães juntos. Me olhando de cima a baixo, assim, né? Ai, mas como que você sabe? Você só olhou? Você só olhou? Aí mas é porque a clínica bate, né? A gente vai fazer o exame, lógico, para confirmar, mas, assim, é uma raça predisposta, tá. Mas, assim, a forma como elas me olhavam, de cima a baixo, ficou muito gravado em mim. Eu falei, gente, eu preciso melhorar isso, porque, assim, eu tenho eu tenho a capacidade técnica, mas eu não tô sabendo mostrar, porque eu sou nova ainda, né? Sou recém-formada, ainda tinha cara de novinha, né? Mas, assim, com o tempo você vai passando. Mas tinha aquela cara de mais nova, então a desconfiança, ela vinha com mais facilidade. Então eu entendi, falei, poxa, que eu fiz de errado, né? Eu ficava, o que eu fiz de errado? Eu sentia que eu estava precisando ali convencer ela de que eu sabia o que eu estava fazendo, e graças a Deus deu tudo certo. O exame, a cachorra ficou super bem, o exame foi confirmado, e depois ela falou, nossa, mas como que você sabia só olhando para o cachorro? Não é só olhando, né? Eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, são anos que eu estudo sobre isso. E graças a Deus, na hora que eu vi a foto, eu já imaginei o que fosse e a gente já correu pro tratamento. Mas, assim, poderia ter dado tudo errado, porque ela não confiou em mim, ela não confiou na minha imagem. Entendeu? Então, a sua imagem importa. Você precisa ter o conhecimento também, é primordial. A imagem sem conhecimento não serve de nada. Mas a imagem somada ao seu conhecimento vai te levar a níveis extraordinários, assim, que você nem imagina. Principalmente pensando no público que você quer atingir, né? Se você tem que meio que formatar aquela imagem ao seu público, né? Sim. Porque pode acontecer os dois lados, né? Sim, se você chegar muito arrumada, de repente, num lugar onde o poder aquisitivo é menor, né? A pessoa pode se sentir muito inferior a você e, de repente, ficar com medo do seu atendimento.
Então, você tem que estar vestida com certeza para o público que você deseja atender. E se vê, a gente está conversando há pouco tempo. Quantas coisas tem para fazer um domicílio, né? É muito simples. É muito simples. Definir procedimento, definir região, né? Definir público-alvo, né? Porque aí, ao definir o público-alvo, definir as formas de abordagem e também de comunicação com esse público, né? Tanto verbal, não verbal. Então, não é tão fácil assim, né? E várias vezes você falou no atendimento ali, sobre um checklist, né? Você falou assim, olha, realmente faz um checklist, assim, para fazer uma anamnese ali por telefone? Como é que faz? Para selecionar o cliente, não sei. De uma forma mental, mas para aquela pessoa que é mais esquecida, vale a pena ter um checklist mesmo. Então, perguntar, olha, tá comendo, não tá comendo? Qual o motivo da consulta? Quantos anos ele tem? É mais calmo? Ele é mais agitado? Você não vai perguntar, ele morde? Né? Então, você tem que ter... jamais. Com a boca fechada, ele não morde ninguém. Então, você tem que perguntar e sentindo ali o cliente, até para entender mais ou menos, olha, vou agendar aqui a consulta, mas me conta um pouquinho, o que está acontecendo com ele? E vai ali sentindo, até de uma forma... calorosa mesmo para o cliente entender que você se importa com aquilo ali, né? Te falar que hoje eu faço checklist em todos os atendimentos, já não faço mais, né? Porque alguns até deveriam continuar fazendo, mas você, depois de 12 anos, você vai se sentindo um pouquinho mais seguro ali no atendimento que você faz. Mas no começo, eu perguntava muito. Às vezes o cliente ficava ali um tempão conversando comigo, eu já fiquei quase 1 hora ali conversando com o cliente antes da consulta, e depois da consulta ele vai te falar aquilo tudo de novo, e tá tudo bem. Porque muitas vezes aquela informação que ele vai dar ali vai ser crucial para você... para o desenrolar ali do tratamento daquele paciente. Então, faça perguntas mesmo, converse com o cliente, demande esse tempo, principalmente se você está no começo, você tem muito tempo, então vai lá, demanda esse tempo, conversa com o cliente, que isso vai ser muito importante para você montar o seu tipo de atendimento, para você ter mais bagagem, que daí no próximo, que tem aquele mesmo perfil, você já vai falar, olha, já minha primeira desconfiança vai ser isso, né? Então, você já vai aumentando a sua bagagem, aumentando o seu conhecimento e aumentando a sua habilidade ali de conversar com o cliente, porque a comunicação, ela é, né, de extrema importância. E assim, a gente estava comentando uma coisa que sempre chama a curiosidade de todo mundo, né? Assim, porque realmente é difícil em todas as áreas, né? Mas precificar... Como que foi essa sua jornada da precificação, né? Imagino que o racional e o jeito de fazer deve ter mudado com o tempo, né? Muda com o tempo, muda com o conhecimento que você adquire, muda com o tipo de atendimento que você presta. Então, eu falo, né, que é o poder do seu valor, né? Não é a medicação. Quando você vai aplicar um Botox, né? Você não quer saber quanto que custa o frasco, você quer saber o resultado que ele vai te provocar. Quanto custa seu rosto, né? Então, quanto custa ali o resultado? Você vai querer ficar com uma sobrancelha mais alta, mais baixa, né? Vai querer... Então, assim, quando você vai precificar o seu atendimento também, você tem que entender o quanto você vale, o quanto você sabe. Então, não adianta também, eu vou cobrar o mais alto, porque eu me acho... Não, tá, você realmente sabe o que você está fazendo? Tem uma média de valores, lógico. Então, toda vez que você for estruturar o seu valor, isso serve para qualquer área, acredito eu. Né? Você não precisa ser, não precisa ser igual àquele valor que está sendo levantado ali, mas a primeira base é aquela. Então, eu estou vendo aqui que na minha região, todo mundo cobra R$100 a consulta. Você não vai cobrar 80 porque vai ao domicílio. Sua consulta tem que ser mais alta, até para ser justo, né? Para a gente não prostituir o próprio atendimento, né? Então, assim, se a região cobra 100, eu vou cobrar 120, 150, porque eu estou indo a domicílio. Mas eu sou especialista, né? Tenho especialização ali em dermatologia, oftalmologia, enfim. Você vai cobrar mais caro. A medicação que está aplicando. Peraí, a maioria dos meus alunos vinham assim, não, peraí, mas o frasco custa R$50, então quanto que eu vou cobrar a aplicação? Não é o frasco, né? O frasco ali que tem múltiplas doses, você não consegue cobrar. Então, a dose é 5, eu vou cobrar R$10, tá? E seu lucro, e o seu tempo. Então, o preço, ele tem que ser de acordo com aquilo que você está prestando, né? O atendimento que você está prestando, o conhecimento que você tem e o resultado que você vai provocar naquele paciente. Então, o preço, ele não é tão simples, né, de precificar. É diferente de precificar uma vacina. A vacina é tranquilo, porque você pega uma média ali de valor,
Agora, do atendimento, da sua consulta, das medicações que você aplica, do exame que você faz. Então, isso são várias variáveis ali que tem que entrar para você montar o seu preço, né? O seu valor. Entendi. E você tem alguma dica para alguém, assim, efetiva, assim, faça isso, ou faça dessa forma? Você já falou várias na sua conversa, mas assim, uma pro pessoal que não gosta de matemática. Ai, faz um curso de faz um curso de inteligência financeira para você entender que você precisa dar certo financeiramente para o seu negócio para frente. Primeiro, né? Você tem que entender o seu valor. Mas de cálculo é isso, é fazer uma base. Faz uma base, pega ali, pergunta em 5 clínicas diferentes, liga mesmo, né? Gostaria de saber qual é o valor da consulta para levar meu cachorrinho. Faz uma pesquisa de valor, porque dali você vai se basear o seu preço. Tá, eu vejo que para eu ter lucro, porque eu vou de Uber, por exemplo, tem alunas que atendem de Uber. Então, eu preciso colocar o cálculo ali do Uber. Vou gastar R$30 do Uber. Então, você tem que colocar esse valor na sua consulta, mas fechado. Não pode, minha consulta é 120 mais 30 do Uber. Pelo amor de Deus, não faz isso, né? Porque na cabeça do cliente ele vai falar, vou chamar uma que vem mais perto. Mas já fecha aquele valor e o seu lucro, ele tem que estar ali dentro. Você tem que entender que o seu lucro, ele tem que estar ali dentro. Eu sempre falo assim, faz a conta ao contrário. Quanto que você quer ganhar? Eu quero ganhar tanto. Quanto que é a margem? É tanto, né? Tantos por cento. Então, faz o contrário. Quantos pacientes eu tenho que ter? Quanto que isso aqui? Quanto que eu teria que cobrar? E aí depois você compara com o mercado, vê se faz sentido, não faz, né? Como você falou, como você vai se posicionar, né? Se eu sou especialista, não sou? Se eu sou, não sei o quê. Então, já mata bastante ansiedade. Já. Sim, e até assim, o número que eu preciso atender. Tem muita gente que fala, nossa, mas como que faz 5 mil a tempo? Porque o salário sonho, infelizmente, né, da grande maioria do veterinário é R$5.000. Depois que você fura essa bolha, que você entende que pode mais. Pode muito mais, é diferente. Mas, enfim, a grande maioria vem com essa mentalidade. Como que eu faço para receber o salário 5 mil teto, livre, né? Ali, o 5 mil livre do veterinário. Se você fizer uma média ali de consulta, igual você fala, quanto que eu preciso ganhar? Então, uma média de atendimento de R$250, em poucos atendimentos no mês ali, você consegue esses 5 mil, né? Muito diferente do que ficar fazendo horas e horas de plantão. Mas você tem as suas contas para pagar e você precisa ir atrás desses clientes, né? O cliente ele não vai cair do céu. Graças a Deus, muitos caem do céu realmente por indicação, mas você precisa fazer a sua parte. Então, ali na clínica, você atende o que vem e você depende, lógico, da comissão dali do que vem, mas você está ali esperando o cliente aparecer. Quando você é seu próprio empresário, você não vai ter o seu chefe para ficar xingando que não teve cliente, né? Né? Não só o veterinário, mas as pessoas, elas adoram responsabilizar o outro pelo aquilo que é seu, né? Então, é muito mais fácil falar, a clínica é ruim, por isso que não está tendo consulta, o meu chefe paga pouco. Não, tá, mas qual que é a sua responsabilidade? Você está fazendo a sua parte? Então, no domicílio, você precisa fazer a sua parte. Você precisa captar cliente, você precisa precificar direito, você precisa causar uma boa impressão para o cliente, você precisa se fazer ser indicado. Então, é autorresponsabilidade. Precisa estar com o pezinho ali bem forte. Tem que ter o psicológico forte, né? Tem que ter. Muita gente que fala, o domicílio não dá certo. Eu falo, não, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar que não é bem isso. Talvez não dê certo para você porque faltou alguma coisa ou talvez realmente não seja o seu perfil. Tem gente que não é o perfil, né? E assim, acaba que o domicílio, assim, pela uma impressão minha como usuário, né? Assim, o domicílio, ele é divulgado aquém da potencialidade dele, né? Porque muitas vezes é só assim, é para vacina, né? Não quero levar lá, tipo, alguma emergência. Às vezes o cara quer, chama o veterinário aqui para viver, não dá para transportar cachorro, não sei o quê, ou gato, etc. Ou não domesticado, né? Animal não domesticado. Mas tem um potencial enorme, né? Porque tem muita coisa que pode ser feita a domicílio. Enorme. Hoje tudo que eu falei do gourmetizado, né? Todo mundo tem preferido o que é domicílio, né? As pessoas, conforme elas vão tendo um poder aquisitivo maior, elas querem conforto, querem ser atendidos no conforto de casa. Não todas, claro. Tem gente que gosta muito de ir para a clínica também, de ter aquele atendimento, né? Ela é personalizado na clínica também. E tá tudo certo, cada um tem o seu perfil.
Mas tudo que é domicílio hoje tem tido um grande potencial. Não só na veterinária, né? Mas em tudo, né? As pessoas têm dado preferência a esse conforto de receber em casa. E a grande maioria tem consciência de que esse conforto de ter em casa também tem um custo mais alto. Então, a pessoa que oferece um serviço diferenciado, que tem consciência que o seu serviço ele vale, né? Primeiro, dentro de você, você tem que ter o poder do seu valor, né? Você tem que entender o poder do seu valor. Você vai ser reconhecido por isso também. Você vai ser bem remunerado por isso. Mas tem que começar dentro. E numa das coisas que você falou aí que me chamou a atenção também é com relação eu já saio com o meu encaminhamento de internação, eu tenho minha equipe cirúrgica, então precisa ter parceiro para ser... Com certeza. Não é só você e a sua maleta. Com certeza. É sua vontade de clinicar. Precisa ter muitos braços, porque assim, tem muitos... Antigamente se falava... Era até visto com maus olhos veterinários que não sabiam fazer tudo, né? Então, assim, como você não atende cavalo? Você atende cachorro e você não atende cavalo? Não sabe atender um elefante? Não, como, né? Você não é veterinário, né? Então, graças a Deus, isso é uma coisa que já caiu por terra há muito tempo. Então, quanto mais você se especializa, mais você nicha aquilo que você faz, melhor você fica. Né? A regra do 10 mil horas lá, quanto mais você faz a mesma coisa, melhor você se torna. Então, eu não preciso atender todo mundo. Não preciso fazer tudo. Eu já fiz muita cirurgia. Não que eu não fosse boa na cirurgia, mas não me fazia bem. Eu ficava muito nervosa. Eu sentia uma responsabilidade muito grande por aquele paciente. Não é uma coisa que eu fazia todos os dias. Então, eu não tinha como ser excelente naquilo. Tinham pessoas muito melhores do que eu. Então, eu entendi, opa, peraí. Então, eu tenho que ir atrás de uma cirurgiã que eu confie, que seja boa, para eu indicar, porque eu estou indicando, mas é meu nome que está ali, né? A maioria dos meus clientes, eles não sabem, nunca viram a doutora Juliana, enfim, ou a doutora Mariana, que são as minhas cirurgiãs, né? Uma de boca, outra cirurgiã geral. Então, a grande maioria nem sabem quem são elas. Sou eu que levo, sou eu que trago de volta, porque a confiança deles está em mim. Só que não sou eu que faço. Então, eu tenho que procurar boas pessoas que eu confie. Então, assim, não é uma hora que você não busca preço. Vou fazer ali, ó, o mais barato para eu ganhar lucro em cima. Não, eu quase não tenho lucro em procedimento. Porque eu optei por pessoas boas, que eu vou lá e pago o valor justo que elas cobram por isso e eu tenho paz em relação ao que está sendo feito com o meu paciente, porque é o meu nome que está sendo levado ali. Então, você precisa, assim, de braços. Então, eu não atendo oncologia, eu tenho um oncologista que eu indico. Eu não faço cirurgia, eu tenho um cirurgião que eu indico. Eu não faço procedimentos orais, né? Limpeza de tártaro, etc. Eu tenho a pessoa que eu indico. Então, você precisa ter boas pessoas para indicar, mesmo para uma internação, como a gente estava conversando, né? Antigamente, eu tentava ser aquela veterinária que eu sabia, eu já tinha trabalhado em plantão, então eu sabia o que fazer ali numa emergência, eu sabia o que fazer para trazer o paciente de volta para uma consciência, enfim, eu sabia o que fazer ali, mas saber o que fazer e ter necessidade, e não necessidade é a palavra, mas assim, numa clínica, num hospital, o paciente está assistido ali o tempo todo, tem várias pessoas para assistirem. Se eu tiver ali 24 horas com aquele paciente, quantos que eu vou deixar de atender? Quantos que eu vou deixar de cuidar? O que eu vou deixar de cuidar dentro da minha casa? Então, assim, você precisa aprender a ter mais braços, confiar em mais pessoas, que o veterinário, ele tem, né? Ele tem aquele... não todos, não vamos generalizar, mas a grande maioria tem aquela dificuldade em confiar. Porque a gente ainda tem muito essa mentalidade, né, de que o outro veterinário vai pegar seu cliente, né? Então, assim, você precisa ter boas pessoas, acreditar que existem, sim, muitos bons veterinários por aí que você pode indicar ao seu paciente e que isso vai te dar mais liberdade e, principalmente, vai ser melhor para o paciente. Porque eu, em casa, cuidando, não é tão bom quanto ter 2 pessoas, aparelhagem, bomba de infusão, cuidando do paciente numa emergência. Nem se compara. Exato. Né? Então, cirurgia. Tá, eu sabia fazer cirurgia? Sabia, mas... E a pessoa que faz isso todos os dias? Ela sabe muito melhor do que eu. Exato. Né? Então, assim, aquilo que você nicha, aquilo que você escolhe fazer, é aquilo que você vai se tornar muito bom. Eu sou muito bom em clínica. O resto, eu tenho pessoas para encaminhar. Não, e um negócio legal que você falou, assim, que até gera um pensamento diferente, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou indicar alguém, né? Às vezes dá aquela impressão que é chegar assim, vai lá. Tipo assim, vai lá. Eu vi aqui, parece que ele tá com problema endócrino. Vai lá no endócrino, ó. Tem esses caras aqui.
E você assume um papel diferente. Não, meu paciente aqui, então eu tenho um parceiro qualificado, que eu acredito nele, que eu sei que ele dá resultados, eu vou fazer esse encaminhamento lá. E aí ele vai me reportar. Então, na verdade, ele acaba sendo um parceiro comercial seu. É um parceiro. E tem que ter essa Não confiança. não é só uma indicação, né? É uma parceria, realmente. É uma parceria. Tem que haver essa confiança, tem que haver a troca. Até a gente estava conversando antes, né? Sabe, mas como que escolhe esses parceiros? Teste e erro. Uhum. Então, assim, conversei, indiquei, vi que o tutor não gostou. O primeiro não gostou, tudo bem, vou indicar pro segundo. O segundo não gostou, não. Pô, peraí, tem alguma coisa errada. Porque, às vezes, como aquele profissional é comigo, é diferente de como ele é com o tutor. Uhum. Né? Então, assim, tem que entender, ele é o mesmo perfil que o meu? Né? O meu perfil é aquele que eu sou atenciosa com o cliente, eu gosto de conversar, eu gosto de carregar o cliente ali no colo, entendeu? É o meu perfil. Eu sou muito daquela premissa de que você deve tratar os outros da forma, né, como Jesus ensinou. Trate os outros como você deseja que você seja tratado. Então, eu trato como eu gostaria de ser atendida por qualquer profissional. Eu gosto de atenção, eu gosto que me responda, eu gosto que faça carinho no meu pet. Eu falo que eu sou uma mistura de raiz com Nutella, né? Porque eu vou de salto, atender toda maquiada, arrumada, flare, etc. Mas eu sento no chão, o cachorro me lambe. Então, assim, não tem aquela coisa... Ai, nossa, vai pular em mim. Não, eu Põe ele agacho na de mesa. salto. A maioria chega, doutora, onde você quer atender? Eu, não, aqui mesmo, eu sento no chão. Mas, menina, você vai sentar no chão desse jeito? Vou sentar desse jeito. Meu lugar é aqui, eu quero ter contato com ele. Então, assim, é o meu perfil de atender. Se eu chamar uma veterinária, por mais que ela seja muito competente, mas que é mais grossa, o meu cliente não vai ficar, ele não vai gostar, e ele ainda vai ficar irritado porque eu indiquei ela. Entendeu? Mas como é que você me apresenta essa pessoa, né? Nossa, a doutora mal falou comigo, mal olhando. Eu já tive, né, cliente que relatou, por exemplo, nossa, a fulana nem encostou no cachorro. Então, assim, precisa ter essa compatibilidade de estratégias, né? Então, assim, as veterinárias que eu indico, elas têm o mesmo perfil de atendimento que eu. E hoje, para eu ter isso, não em todos, lógico, né? Ainda mais, assim, pensando em hospital. O hospital, às vezes, é plantonista. Às vezes, eu nem conheço a plantonista que está lá, mas é um hospital que eu confio, o mesmo tipo de atendimento. Mas talvez não vai ser a mesma veterinária, mas tô ali, eu fico perguntando feedback, tanto do cliente quanto vou lá falar com a veterinária. Então, eu realmente vou atrás desse contato para que não seja só uma indicação, vai lá e se vira. Não. Resolve lá. Joguei a batata quente, Será né? que é assim que perde o cliente? Com certeza, porque o cliente ele fala... Pode ser até de uma forma involuntária, tá? Às vezes o cliente ficou chateado e, como eu falei, né? Acontece, tem a questão da empatia também. Às vezes o cliente até gostou do seu atendimento. Mas você foi lá e indicou e falou, ela abriu mão. Largou lá. Largou. Me soltou lá e agora é o que me vire. Então, assim, você precisa ter esse follow-back, né? Esse follow-back do cliente. Então, vai lá e pergunta, fala, follow-up, né? Vai lá, pergunta, olha, como que foi o atendimento? Tá tudo bem com o fulaninho, né? Enfim, você precisa ter tempo. Precisa demandar esse tempo para o cliente. É diferente. E um negócio que você comentou, né, que acho que tem a ver com o que a gente conversou no começo, de escolher os procedimentos, né? Então, quando você tem um parceiro desse, né, por exemplo, você precisa lá fazer uma fluidoterapia, você vai escolher entre você fazer, ou o parceiro fazer, ou o cliente fazer, certo? Assim, você tem esse critério de decisão também dentro do seu portfólio ali? Tem. A vontade do cliente também predomina, né? Então, hoje, graças a Deus, assim, era uma rotina mais comum antes, esse negócio, até citando a fluidoterapia, né? Que antes era mais comum vender o kit soro, né? Que o cliente fazia em casa. Hoje em dia já não é mais... Pelo menos não me lembro a última vez que eu fiz isso. Não é mais tão comum, pelo menos não na minha rotina. Então, ou eu que faço, que dali faz uma fluido subcutânea, ou eu indico para o hospital. Hoje eu não faço mais uma fluido em casa, entendeu? Nem começo. Porque eu sei que tem gente ainda que faz pelo lúdico da coisa, sabe? E também não está errado, cada um tem a sua conduta. Mas assim, eu vou lá fazer 10 minutos de soro. Não vai fazer nada de diferença na vida do cachorro, entendeu? Você só mostrou para o cliente ali que fez alguma coisa na cabeça do cliente, o cachorro tomou um soro, mas 10 minutos de soro não fez diferença na vida dele. Um subcutâneo, você consegue fazer um volume maior, ou então encaminha para a clínica. O cliente quer fazer medicação, por exemplo. Uma medicação que vai ter que ser tomada todos os dias. Hoje eu não dou mais a opção para o cliente, por exemplo, dele aplicar, porque
já não é o perfil de cliente que eu atendo, entendeu? Eles não querem ter essa... Tem mais correr esse facilidade. risco. Eles preferem que eu vá lá e aplique. Você aplica? Não aplico. Mas eu tenho fulana que pode vir aqui aplicar. Ou você pode ir lá no hospital e aplicar. Ele vai, entendeu? Então, conforme você vai nichando o seu atendimento, escolhendo o seu perfil de cliente, vai mudando também o que você indica. Para mim, antes, quando eu trabalhava em clínica popular, era muito comum vender kit soro, entregar as seringas todas prontas para o cliente aplicar. Então, era uma rotina muito comum. Hoje já não é. Mas é uma mudança que aconteceu de forma natural. Não foi uma coisa que eu falei, eu não vou mais fazer isso. Aconteceu de uma forma natural. Foi indo. Foi indo. Legal. Você vê tanta coisa, bastante coisa, né? Domiciliar. Então, escolher localização, escolher público-alvo, escolher forma de investimento, né? Escolher procedimentos, criar processos internos, né? Para que você selecione melhor o cliente, escolher parceiros, né? E o que mais que tem ali? Então, já são 7 coisas. Tem mais coisas, dicas legais que você possa trazer para o pessoal, quem quer entrar nessa área? É muita coisa. Tem que ter a vontade, né? Eu falo que para todo atendimento veterinário, ele é baseado em 3 partes, né? Para um atendimento dar certo, são 3 partes. Primeiro, o conhecimento do veterinário, que ele precisa ter, precisa saber o que ele está fazendo. A confiança do tutor, você precisa conquistar a confiança do tutor, porque se você não conquistar, e talvez não só de confiança, mas não explicar bem aquilo que ele tem que fazer, se ele não compreender o que ele tem que fazer, ele não vai fazer a parte dele, também não vai dar certo. Você pode prescrever o melhor tratamento, mas se não estiver sendo administrado, não vai fazer diferença. Não resolve muito. Não vai resolver. E a terceira é a vontade de Deus. Então, às vezes é a sua vontade de atender a domicílio, mas não é o propósito que Deus tem para você. Então, às vezes simplesmente não vai dar certo. Não é que você foi horrível, que você não teve a técnica. Às vezes só não era para ser, sabe? Então, são 3 vertentes muito importantes. Aí de qualquer... A última é decisiva, né? A última é decisiva. Tem que ser da vontade dele. E, assim, às vezes a gente bate tanto numa tecla, né? Até de clínica mesmo. Então, nossa, meu sonho é ser isso ou ser aquilo. Mas será que é esse mesmo propósito que tem pra você, né? Às vezes você já recebeu um direcionamento diferente, você tá teimando, né? Vai, tenta diferente pra ver se não flui melhor, né? Às vezes aquilo que tá com muita dificuldade, você tá batendo numa tecla, assim, insistindo muito grande, não flui. Às vezes só não é pra ser. Não é questão de perseverança, né? A perseverança, ela tem que existir. Mas às vezes não é só uma questão de perseverança, às vezes só não é pra ser. Exato. Tem coisas que, às vezes, a gente se acha muito dono do amanhã, né? E não é bem assim, dentro do controle 100% e o controle não é nosso. A gente consegue ali fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte, mas o controle não é nosso. Eu brinco lá na empresa, a gente cuida das velas, né? Mas o vento... não tem como. O vento, ele tá lá. E a gente vai ver para que lado que a gente consegue fazer as velas irem, né? E vai chegar num lugar tão melhor, né? A gente tá teimando ali com o vento, teimando com a direção. E quando você chega, igual, quando né? Voltando ao começo. Mas, para mim, quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em desespero, que eu falei, meu Deus, como que eu vou sair de clínica, né? O primeiro pensamento foi esse. Senhor, eu amo o que eu faço, né? Como que eu vou sair e largar tudo isso? E no final era algo tão melhor, né? O que estava predestinado, que eu chorei tanto, foi algo tão melhor que eu nem imagino como que seria se eu tivesse ainda... Hoje eu não consigo imaginar. Meu estado, né? Hoje eu não consigo imaginar tudo em clínica. E tem gente que é ao contrário, tá no domicílio. Nossa, mas o sonho é abrir o próprio negócio, ou trabalhar em clínica, ou realmente fazer uma outra especialidade. Você não tem que fazer nada pelo financeiro, né? Nada voltado para o dinheiro. Você tem que fazer pelo seu propósito mesmo. O dinheiro é consequência. A gente tem que se preocupar em dar lucro em tudo que a gente faz. Isso é natural, tem que dar lucro. Tem que ser recompensado pelo esforço. Tem que ser recompensado, né? Mas é uma recompensa. Exato, não é o fim da história. Não é o fim da história, não tem que ser objetivo ali. Eu tô fazendo isso para ganhar dinheiro. Não vai dar certo. Você vai até ganhar dinheiro, mas não vai dar certo. Quando me fala, eu falo assim, tenho certeza, não vai dar certo. Não sei quando, mas que se eu fizer por isso, mano, uma hora o dinheiro vai, né? Você vê os caras que ganham dinheiros inimagináveis, né? Chega uma hora se o propósito dele não for maior, sempre vai faltar alguma coisa. Você vai estar ganhando muito dinheiro, vai estar fazendo muitas coisas, mas vai estar faltando alguma coisa. Exatamente. É o tal do propósito, né? Vai estar faltando o tal do propósito. Você acredita que já passou 1 hora? Meu Deus do céu! Quando começamos aquela, falou assim, tem que nossa, marcar mas outro, porque dá pra falar
falar um monte ainda. Não, já passou já 1 hora já. Isso, Aproveitar e não. fazer a propaganda do patrocinador, né? Então, Farmácia Lepet Santé, farmácia de manipulação veterinária. A gente trabalha com todas as formas farmacêuticas, então produtos orais, estéreis, tópicos, né? Atendemos das 5h30 da manhã às 11 da noite, né? De segunda a segunda, né? Do sábado até 4h30, no domingo é no horário administrativo. Entregamos em todo o Brasil, temos logística 24 horas, para desde Taubaté, lá no Vale do Paraíba, até Americana, lá. Então, toda essa região é atendida em 24 horas. Recentemente, expandimos a região de 24 horas para todas as cidades grandes do interior. Então, você aí de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente e cidades ao redor que tem a possibilidade de logística 24 horas, pedindo até meio-dia, chega no outro dia em 24 horas na sua casa. Também temos nossa linha de higiene e beleza, então você que precisa ali um limpa-olhos, limpeza de casa, tal, você pode adquirir junto nos seus pedidos. Você que quiser revender também, temos essa possibilidade de distribuição e revenda em clínicas e pet shops. E temos alguns itens também médicos hospitalares. Então, se quiser montar lá uma maleta para visitação, então pode comprar com a gente também. Para visitação, não, para domicílio, pode comprar com a gente também. A gente tem alguns itens que a gente trabalha nesse ramo. Doutora, obrigado, viu? Obrigado por a gente conversar aqui, de compartilhar com a gente, né, a sua jornada, né? Jornada vitoriosa, e deixar para a doutora dar o último recado aí para todo mundo. Eu agradeço novamente, foi uma experiência muito maravilhosa, né? Como eu falei, até da própria farmácia já tem uma parceria muito grande. Toda semana chega medicação na minha casa, às vezes muito mais que uma vez na semana. Prescrevo bastante, gosto tanto das formulações como da agilidade. Manipulo shampoo, manipulo medicação de tudo quanto é tipo. Transdérmicos, enfim, tudo. Porque confio e eu sei que tem resultado. Tem muito veterinário que tem resistência com a medicação manipulada, porque a gente precisa confiar muito mais naquilo que está ali dentro. E às vezes até resistência de cliente, né? Eu tenho alguns clientes, quando eu vou mandar a manipulação, mas não gosto de manipulado. Não, mas essa eu confio, dá certo. Já testei muitas vezes, né? Como eu falei, o meu negócio é teste e erro, então eu testo. Já testei bastante, sei que dá certo. E sobre o domicílio também é teste. Você precisa testar, ver se você está disposta a fazer dar certo, se é o que está no seu coração, se você gosta de conversar, se você gosta de dar atenção para o cliente, se você gosta de ter essa disponibilidade e se você vai conseguir, com o tempo, adquirir esse equilíbrio de entender que você, em primeiro lugar, Deus, depois você e sua família, e depois o trabalho. E você vai conseguir fazer dar certo. Eu atendimento domiciliar, eu sou suspeita, para mim é maravilhoso, não me vejo fazendo outra coisa. Hoje não me vejo fazendo outra coisa, mas vai depender realmente daquilo que está dentro do seu coração e que você está disposto a fazer para dar certo. Perfeito. Legal. Pessoal, muito obrigado, viu? Quem assistiu o nosso podcast, e até o próximo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.